Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia para todos vocês! Hoje, sexta-feira, dia 10 de fevereiro, graças a Deus, começando mais um dia e, como sempre, assim, com o coração aberto, a mente aberta, com expectativas muito positivas para o nosso dia, meus amigos, independente das situações que nos aconteçam. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Quando eu falo assim, independente de situações que nos aconteçam, porque isso é muito sério, isso é muito sério. Eu vejo assim muitas pessoas questionando, eu estou depressivo, eu estou chateado, eu estou muito triste com relação à vida. Me perdoem a sinceridade, mas na realidade você está falando de uma ilusão, né? Porque a gente cria as nossas ilusões, que são expectativas sobre como a vida deveria ser. Ao invés da gente focar em como nós deveríamos ser perante a vida, independente de como ela seja. Percebe a diferença? Porque quando a gente cria essa expectativa, a gente quer que o mundo mude primeiro para que a gente mude na sequência e se sinta melhor. Quando na realidade, por exemplo, o que Jesus ensinou para Tomé foi exatamente o oposto, você não acha não? Foi o que ele falou, nós precisamos primeiro crer para depois começar a ver. Então, uma pessoa otimista, apesar de tudo, ela se visualiza numa situação saudável, ela procura visualizar o lado bom de tudo, mesmo quando as situações são mais adversas. É um treino, gente, de resiliência. Então, uma pessoa depressiva, ela está com foco no lugar errado. Você está com foco na falta. Comece a colocar foco na presença e é um processo de autoeducação. Comece a movimentar a sua vida, fazendo coisas novas, diferentes, né? Saindo da queixa e começando a dar pequenos passos, mesmo que sejam pequenininhos, eu falo sério. E você vai ver como a vida vai ficar muito, mas muito melhor, né? A prática mostra isso. Pessoas, por exemplo, que eu conheço, amigas e outras nem são tão amigas, mas são próximas, eu conheço a história, e que eram depressivas até pouco tempo atrás, mudaram completamente a maneira de viver quando mudaram a forma de pensar. Tudo está na sua forma de pensar, não tem nada a ver com o mundo ao seu redor. Você vai ver pessoas que têm famílias difíceis e aprenderam a lidar com isso, e tem pessoas que têm famílias difíceis e não querem aprender a lidar com isso, preferem se sentir vítimas da vida e aí realmente as coisas não vão para frente, por mais difícil que seja. Então, olha lá, hein? Abramos a nossa mente. E por falar nisso, gente, eu queria, na nossa pílula de hoje, exatamente falar sobre os perigos, né, de nós mentirmos para nós mesmos. Como é que é essa história de mentira? Eu acho que, por exemplo, quando uma pessoa chega e fala, eu não posso ser feliz, você está mentindo para você. Você escolhe não ser feliz, é diferente. Porque poder ser feliz você pode, e seja lá qual for a situação. Tem 2 semanas eu trouxe aqui um relato de uma pessoa que está presa, né, que escreveu um poema lindo. Eu contei essa história aqui para vocês, o pessoal adorou, nossa, teve uma grande repercussão. Alguém que está se transformando dentro de uma prisão. Ué, por que nós que estamos aqui fora não podemos nos libertar então da prisão psíquica que a gente tem, psicológica, que a gente mantém de culpa, eu não mereço, eu não dou conta, eu não consigo? Consegue sim, merece sim e dá conta sim, senhor, se quiser. Se não quiser, aí você tem razão. Então, às vezes a gente mente pra gente mesmo. Mente ou não mente? Mente. Muitas vezes a gente fica se enganando, eu estou certo, com certeza eu estou certo, mesmo sabendo que a gente está errado. Sabe aquelas pessoas orgulhosas, né? O sujeito faz a maior besteira do mundo, mas ele quer se convencer que ele está certo. Ele vai para frente do espelho, não. Mas é claro, essa era a única coisa que eu tinha para fazer. Eu tinha que xingar o fulano, não tinha nada. Se fosse mais sábio, respirava fundo, fazia silêncio, não tinha falado a bobagem. Então, quando a gente começa a contar, meus amigos, mentiras para a gente mesmo, nós começamos a o quê? A nos tirar o direito de fazer escolhas melhores. Né? Nós começamos aí sim a focar, né, nas nossas dificuldades, ao invés de potencializar os nossos pontos fortes. Cuidado com essa história de falar mentiras para si mesmo. Porque uma pessoa que se torna mentiroso para si, começa a falar mentira para os outros. É ou não é? Tem gente que só vive de mentira. É incrível isso. Vive mentindo, mentindo, mentindo. Se engana, querendo ver uma vida que não existe. Finge que está tudo bem quando não está, nada bem. Finge que a sua saúde está boa quando a pessoa sabe que não está nada boa, é uma bomba relógio. Tem que ir ao médico, mas finge desculpas para não ir. Sabe essas coisas assim? Essa pessoa vai começar a mentir para o mundo ao redor. Não tem jeito. E cuidado com essa história de mentira, né? Porque você às vezes mente um pouquinho para uma pessoa, daqui a pouco você tem que contar a segunda mentira para sustentar a primeira. É ou não é? Sabe aquela história do tipo,
Você, sei lá, falou para alguém que é uma situação aqui. Você falou para alguém que você ia no supermercado, né? E aí de repente você não vai no supermercado, você vai para outro lugar. E aí você chega lá, a pessoa te liga, e aí, como é que tá o preço do chuchu? E você esqueceu da mentira, né? Preço do chuchu? Mas você não tá no supermercado? Não, tá bom, não, o preço do chuchu tá legal, tá bacana, tá bacana. Ah, meu Deus, o que eu vou falar agora? Ah, mas eu saí do supermercado agora há pouco, agora estou no posto de gasolina. Poxa, que bom que você está no posto de gasolina. Tem como você entrar no posto de conveniência e fazer assim, assado? Você, caramba, e agora? Ah, mas não vai dar tempo porque eu estou atrasado, sabe? Então, quando a pessoa começa a contar pequenas mentiras, meus amigos, por mais inocentes que sejam, daqui a pouco você está contando uma mentira maior. E a gente vê pessoas que sofrem, enganam maridos, esposas, enganam chefes, né? Funcionários, enganam amigos, enganam os próprios filhos ou filhos que enganam os pais. E aí a pessoa começa a viver uma grande mentira, sabe? E cuidado, porque me perdoe, mas quanto maior for a presença da mentira na sua vida, maior com certeza é o peso de energias negativas que você vai ter que sustentar. E pelo amor de Deus, não leve isso como uma ameaça, não é nada disso, é uma questão de lógica. Pensa comigo. Se você é uma pessoa que mente para você mesmo, então você não vai mudar para melhor, concorda? Você está mentindo para você. Se você é uma pessoa que mente para os outros sistematicamente, mesmo que você ache que é uma mentira branca, mas essa é uma mentira justificada. Gente, mentira é mentira, ponto. Não minta para você mesmo sobre o que é mentira. Vai tirar energia. Claro que com o passar do tempo você vai ser uma pessoa que é tristonha, abatida e deprimida. Por quê? Porque uma coisa leva a outra. Se você mente para você sobre você mesmo, você não vai viver o seu projeto de vida como poderia. Resultado, vai se sentir sem energia e triste. Se você mente para os outros, para a vida, para quem está ao seu redor, claro que você vai ter que viver sempre com uma grande mentira, gastando um nível de energia muito grande para sustentar uma farsa de algo que não existe. Resultado, vai ficar triste, vai ficar chateado, depois depressivo. Percebe, meus amigos, que não importa o caminho, sempre nós é que somos os responsáveis pela forma como a gente lida com o mundo ao nosso redor. Eu posso não ser responsável por ter um chefe difícil nesse momento, posso não ser responsável pelo mau humor do outro, pelas dificuldades externas, dependendo, né, de quais são, mas eu sempre vou ser responsável. Se eu vou escolher uma maneira digna, uma maneira equilibrada de agir em relação a tudo isso, eu posso procurar focar em mim. Posso ou não posso? Poxa, eu vou orar, vou conversar com Deus, eu vou meditar para centrar as minhas emoções, eu vou ler, vou buscar um apoio quando eu precisar, para eu saber como lidar com as circunstâncias, para ser honesto, para ser digno, congruente, ou eu posso simplesmente inventar mentiras para mim mesmo, começar a fazer coisas que não devo e, consequentemente, mentir para o mundo ao meu redor, e um dia eu acordo e descubro que a minha vida está uma grande bagunça. E aí é fácil colocar a culpa em Deus, é fácil falar que nada dá certo para mim, é fácil falar que a minha vida é uma droga, quando na realidade você é que tem que começar a enxergar que é você que precisa começar a mudar. Lembre-se, se você quer mudar o mundo aí fora, comece mudando o mundo aqui dentro. Lembremos-nos de Jesus falando a Tomé: meu filho, benditos são aqueles que creem sem precisar ver. É uma pena que você ainda precise ver para só depois começar a crer. Então, creia na sua capacidade de mudar a sua vida antes mesmo de você tê-la mudado, tá bom? Luz e paz para o seu dia, meus queridos amigos, nessa sexta-feira mais do que especial. Pare de mentir para si próprio e seja muito mais feliz. Que Deus te abençoe e te inspire sempre. Até breve, meus queridos amigos, até muito breve.